Ela engravidou e veio para cá, sussurravam os aldeões às suas costas. Mas quando viram quem a encontrou na maternidade. MP4. Duas mulheres estavam voltando da loja com sacolas pesadas, elas moravam na vizinhança e a caminhada até a loja era longa. No entanto, as vizinhas, que todos no vilarejo chamavam de tia Grace e tia Leslie, não ficaram chateadas com a distância. Elas tinham muito a conversar. A tia Grace começou sua história. Bem, ela voltou há 3 horas. Elijah pegou sua neta no hospital no caminho. Uau! Tia Leslie arfou. Qual é o terceiro filho dela? O quarto, Leslie, não me distraia. Você não está me distraindo. Você está interessada ou não? Perguntou tia Grace. Sim, vá em frente. Elijah a trouxe há 3 horas com a neta. Ela está grávida. E ela tem uma barriga, a neta. Oh, vamos lá. Vamos lá, Leslie. O vizinho gritou bastante. A notícia valeu a pena. Isabella Clark era conhecida em todo o vilarejo. Eles não tinham muitas pessoas, no entanto, e todo mundo conhecia todo mundo. Mas a filha era uma espécie de celebridade local. Pelo menos a avó dela vai parar de torcer o nariz, disse a tia Leslie, com alegria. Ela vem se fazendo de garota de sangue azul há anos. Ela está aqui há anos. Basta olhar para ela para perceber que é uma garota da cidade. Tia Grace riu. Não me diga. Ela tem andado pela vila a vida toda com a cabeça enfiada no rabo. Como se ela fosse melhor do que nós. E ela mesma tem uma neta, que saiu para ir à escola. Para estudar medicina veterinária? Então eles a ensinaram. É o 5º ou até mesmo o 6º mês. Os vizinhos riram novamente. Quem é o pai? Perguntou a tia Leslie. Tia Grace acenou com a mão. Procurem o vento no campo. Puxa! Assim que chegaram em suas casas. A nova fofoca havia sido discutida por todos os lados. Mas as mulheres já sabiam que, assim que entrassem em casa e colocassem os mantimentos que haviam comprado nas prateleiras da geladeira, cada uma delas pegaria imediatamente o telefone e começaria a ligar para todos os conhecidos. Logo, todo o vilarejo ficaria sabendo do fato. Isabella adora animais desde os 5 anos de idade. Ela encontrou um pardal com uma asa quebrada na rua. Provavelmente um dos meninos do vilarejo o havia acertado com um estilingue. Mas o pássaro conseguiu voar para longe do agressor e chegar até os arbustos de lilás sob os quais a menina estava brincando. Isabella levou o pardal para sua avó. O que você tem aí, minha pombinha? Perguntou Amélia Evans. Em vez de responder, a neta estendeu as mãos para o pardal. Vamos dar uma olhada. A avó pegou o pássaro ferido e o levou até sua escrivaninha. Lá, ela colocou uma velha toalha branca e limpa, colocou os óculos e começou a examinar o pardal cuidadosamente. Isabella estava seguindo Amélia Evans em silêncio durante todo esse tempo. Ela sabia que sua avó não a levaria embora, mas não queria incomodá-la. Você não está com medo? Perguntou Amélia Evans. Não, Isabella respondeu corajosamente. Sua avó olhou para ela com carinho. Enormes olhos azuis, cabelos negros trançados em 2 tranças. Parece com sua mãe nessa idade, pensou Amélia Evans. Ela não disse nada em voz alta, mas sorriu. Olhe, disse ela para a neta, vou examiná-lo agora. E ela o tocou suavemente com as pontas dos dedos. Está vendo? Sim, vovó. Sua cabeça, tronco e pernas estão intactos, e a asa esquerda está intacta. Mas a asa direita está machucada. Você vai consertá-lo, vovó? Sim. Farei o melhor que puder, querida. Teremos de consertar a asa para que ela volte a se fixar. E temos de levar esse pobre coitado para um lugar quente e seco, alimentá-lo e dar água. Você vai me ajudar a cuidar dele, não vai? Sim, vovó. Sim, vovó. Eles levaram aquele pardal para fora, como tantos outros animais depois dele.
Amélia Evans foi veterinária a vida inteira. Mas não neste vilarejo. Ela chegou aqui há 5 anos com a pequena Isabela em seus braços. Antes disso, Amélia Evans morava na cidade grande, onde dirigiu a maior clínica veterinária por muitos anos. Ela era uma especialista muito famosa e procurada. Era tão requisitada que não tinha tempo para cuidar da criação de sua própria filha. Amélia Evans se divorciou de seu marido quando Mia tinha apenas 10 anos de idade. O esposo simplesmente não conseguia suportar a presença de uma mulher tão forte e inteligente. Mas Amélia Evans não se importava. Ela se dedicava apenas ao trabalho e, quando percebeu que Mia estava crescendo, já era tarde demais. Sua filha já havia se envolvido com mais companhias. Ela quase nunca estava em casa e estava namorando Mason, um músico 10 anos mais velho que ela. Quando Amélia Evans descobriu, Mia já estava grávida. "Você vai ter o bebê?" gritou-lhe sua mãe. "Sim, Mason me ama. Esse bebê nasceu do amor, diferente de como você e o papai me tiveram." Amélia Evans arfou de indignação. "A senhora também é apenas uma criança. Onde você vai morar e com o quê? Ele é um músico sem dinheiro. Ele é talentoso. É só que você não sabe nada além de seus cavalos e cachorros. Podemos nos virar sem você." "Tudo bem. Vá até seu músico. Eu vou." Naquele dia, Mia fez as malas e se mudou da casa de sua mãe. Alguns meses depois, Amélia Evans acordou cedo. Na soleira da porta havia um bebê enrolado em vários cobertores e um bilhete. "Você estava certa. Sou muito jovem para ser mãe, e passear com um bebê é desconfortável. Se não quiser criá-la, coloque-a em um orfanato, não me importo." Quando Amélia Evans leu isso, foi como se algo dentro dela tivesse se rompido. Na semana seguinte, ela pediu demissão do emprego, vendeu seu apartamento na cidade e comprou uma casa em um vilarejo remoto. Ela calculou que suas economias seriam suficientes para o resto de sua vida. Amélia Evans decidiu firmemente por si mesma que não cometeria o mesmo erro uma segunda vez. Ela criaria sua neta com amor e compreensão. Isabela crescerá como uma boa menina, gentil, amável e carinhosa. Ela não se jogará no primeiro músico que encontrar, porque lhe falta o amor das pessoas próximas a ela. Amélia Evans fará de tudo para substituir seu pai e sua mãe. "Eu também quero ser veterinária, como a senhora, vovó", declarou Isabela quando completou 10 anos. Amélia Evans sorriu. "Claro que estou feliz por você querer seguir meus passos, mas há muitas carreiras novas e interessantes no mundo. Você não precisa ser veterinária. Pode se tornar o que quiser, professora, astronauta, atriz." A neta balançou a cabeça. "Eu adoro animais e adoro quando eles ficam bem." A avó pensou por um momento. "Bom, vou tentar lhe ensinar tudo o que sei. Mas quando você crescer e terminar a escola, ainda terá de ir para a cidade, entrar na universidade e estudar lá por alguns anos." A menina ouviu atentamente. "Está bem, vovó", disse ela com uma seriedade incomum para uma criança de 10 anos. "Vou estudar com a senhora e depois na universidade." Amélia Evans sorriu e assentiu com a cabeça. Daquele dia em diante, ela começou a fazer contatos com os moradores da vila. Anteriormente, ela só havia interagido com as pessoas por necessidade, quando precisava comprar leite, ovos, coalhada, carne e outros itens alimentícios e não alimentícios de que precisavam. No entanto, quando a ex-diretora da principal clínica veterinária da cidade percebeu que deveria ensinar a neta os prós e contras de sua amada profissão, ela reconsiderou seriamente. Era óbvio para Amélia Evans que seria necessário muito treinamento prático, apenas um pardal ou um sapo ocasional não seria suficiente. Ela começou com uma visita à loja local. Normalmente, a mulher tentava fazer suas compras rapidamente e voltava para casa. Mas, dessa vez, Amélia Evans se demorou. "E o leite dela está amargo há 2 semanas, dá para acreditar?" Ela ouviu. "Sim." "Oh, que pena. Costumávamos comprar de você o tempo todo. Era o melhor." "Você não diz nada." "Não sabemos o que fazer com ela,
podemos cortá-la, mas é uma pena. Ela é uma vaca jovem, não tem nem 5 anos. Por acaso vocês mudaram o local onde ela estava pastando nas últimas semanas? As mulheres ficaram em silêncio e olharam para Amélia Evans. Em 10 anos, elas haviam se acostumado com a estranha visitante. Embora ela vivesse em uma casa velha na periferia da aldeia há muito tempo, nunca havia feito nada de errado. Ela ainda era conhecida como a garota da cidade. Sua neta ia para a escola com as outras crianças e não se diferenciava delas de forma alguma, mas sua avó sempre demonstrava que ela não era como as outras. Ela nunca cumprimentava ninguém, nunca conversava com ninguém. Ela não convidava ninguém para visitá-la. Por isso, o dia em que, de repente, ela mesma falou com os habitantes locais entrou para a história do vilarejo. Sim, disse a proprietária, quando se recuperou da surpresa. Ela comeu toda a grama do seu lugar habitual. E meu filho mais novo encontrou um novo campo. Amélia Evans assentiu com a cabeça. Leve-me até lá. A proprietária olhou para ela com ar interrogativo. Vim para cá em minha motocicleta. Se não tiver medo, eu a levo. Tudo bem. Quando chegaram ao campo, Amélia Evans desceu da motocicleta e olhou para o chão. Pronto, disse ela triunfante, segurando uma folha de grama na mão. Essa é a causa do leite amargo de sua vaca. Não é a planta mais comum por aqui, mas há muitas delas nesta clareira. Deixe que seu filho encontre um campo em outro lugar e, depois de algum tempo, o leite dela ficará tão doce quanto antes. A notícia dos talentos de Amélia Evans se espalhou pela aldeia em questão de horas. No dia seguinte, as pessoas a procuraram pedindo para cuidar do cavalo do templo. Depois, ela foi chamada para ver um vizinho cujas galinhas haviam parado de botar ovos de uma só vez. Em seguida, pediram-lhe que descobrisse por que um leitão de 6 meses havia parado de ganhar peso de repente. E em todos os lugares Amélia Evans levava sua neta com ela. Estranhamente, mas a pequena e magra filha não se assustava com os animais enormes, não que a avó às vezes tivesse que lidar com eles. Sim, força, você tem isso em mim, disse Amélia Evans certa vez quando a filha ajudou a parir uma vaca. Sua neta olhou para ela com surpresa. Estamos ajudando os animais. Quando sua filha completou 15 anos, Amélia Evans começou a enviá-la sozinha para casos simples. Quando percebeu que ela podia dar conta do recado, passou a confiar nela. Uma tarefa mais difícil. Todos no vilarejo já sabiam que a filha só terminaria a escola, pois iria estudar para ser veterinária na cidade. Você voltará para nós depois, não é? Perguntou a tia Leslie certa vez a Isabela. A garota encolheu os ombros. Acho que gosto daqui. Você deveria encontrar um bom marido, disse a tia Leslie, pensativa. Isabela corou. Ainda é muito cedo para pensar nisso. A mulher acenou com a mão. Nunca é cedo demais para pensar nisso. A neta de Elijah já teve seu segundo filho, e ela é apenas 3 anos mais velha que você. Veja o meu caçula, ele é um bom garoto. Isabela não disse que ele era famoso por sua proximidade, mas ainda mais por sua bravata. Só estou pensando nos meus estudos, ela repetiu com firmeza. Bem, você é igual à sua avó, suspirou a tia Leslie. Elijah está tentando fazer com que ela vá para a escola há 2 anos, e ela não fez nada a respeito. Bem, eles têm muito amor em sua família. Isabela pensou, mas não disse nada. Embora tanto Amélia Evans quanto sua filha fossem respeitadas no vilarejo, elas ainda não eram consideradas inteiramente suas. Os bons veterinários ajudavam a todos, mas se mantinham reservados. Amélia Evans não gosta de receber visitas, e sua neta é rejeitada pelos rapazes do vilarejo. E daí se ela for apenas uma garota bonita? Não, ela é uma garota bonita, é claro, magra como um caniço. Grandes olhos azuis, longos cabelos pretos, cílios grossos e macios, mas será que vale a pena, por causa disso, construir para si uma pessoa desconhecida? Isabela estava a caminho da loja. É claro que não era muito útil carregar sacolas quando ela estava grávida de 9 meses, mas eles estavam quase sem comida em casa, e sua avó não estava se sentindo bem ultimamente.
A idade está cobrando seu preço, afinal de contas. É claro que Isabela percebe como os moradores da vila olham para ela com curiosidade. A maneira como as mulheres sorriem ironicamente quando ela entra na loja, cochichando como se ela não pudesse ouvir nada. Isabela não reage de forma alguma. Um pão branco, por favor, diz ela à tia Hebe, a vendedora alegre que trabalhava na loja. Desde que a Isabela se lembra. O que mais? Um pacote de fósforos, um pacote de manteiga, macarrão e biscoitos de aveia. Já estou indo, querida. Como está indo, filha? A voz da tia Leslie veio de trás da garota. Tudo está bem. Isabela respondeu calmamente. Como estão seus estudos? A voz da mulher era claramente sarcástica. Sou uma estudante por correspondência, estou bem, disse Isabela calmamente. É assim mesmo. Quem é o pai, filha? Obrigada, tia Hebe. Adeus. Isabela entregou o dinheiro, pegou as compras e saiu sem dignificar a tia Grace com uma resposta. Que garota! Ela não quer confessar, é tão inocente. Nós sabemos tudo sobre você. Ao sair da loja, Isabela enxugou o suor da testa com as costas da mão. Estava tudo bem, ela podia lidar com isso. Os olhares, as conversas, as perguntas não eram a pior parte. Ela poderia suportar tudo isso. O mais importante é que sua avó está do seu lado. Isabela entrou na faculdade de veterinária sem nenhum problema. Ela e sua avó haviam decidido com antecedência que a menina estudaria por correspondência. Mas apenas um ano a mais, disse Amélia Evans. Você terá o mesmo diploma, e nós precisamos dele para trabalhar. Você está estudando teoria por conta própria, e eu lhe ensinei tudo o que sei. É claro que é compreensível que, depois de todos esses anos, muitas coisas novas tenham surgido, mas tudo bem. Se você souber o básico, vai descobrir tudo em pouco tempo. Isabela sorriu para sua avó. Você sempre diz que a coisa mais importante é a prática. Amélia Evans assentiu com a cabeça. E você tem praticado bastante. E para melhorar ainda mais, pedi a um dos meus antigos subordinados que a contratasse para trabalhar na clínica dele. Você ajudará um médico jovem, mas muito talentoso, e no seu tempo livre você estudará. Está bem, vovó, respondeu Isabela. Estudar era fácil para ela. É claro que, desde que sua avó estava no comando da clínica, muita coisa havia mudado. A ciência veterinária havia avançado. Mas ainda era muito mais fácil para Isabela do que para seus colegas de classe, que não tinham experiência semelhante. Rick Urai, antigo aluno e subordinado de sua avó, e agora o próprio diretor da clínica, recebeu Isabela de braços abertos. Olá, olá, filha. Ele apertou sua mão com carinho e a convidou a se sentar. Nas fotos que sua avó havia lhe mostrado, Rick Urai era um cara magro e baixo, com óculos redondos engraçados. Agora ele estava mais largo, tinha correção visual a laser e uma barba espessa e vermelho escura. Como está Amélia Evans? Como está Amélia Evans? Perguntou ele. Ficamos todos chocados quando ela anunciou de repente que estava deixando o cargo de diretora do hospital e pedindo demissão. Ela sabia por que sua avó havia se demitido repentinamente de um cargo tão importante, mas era improvável que a neta ficasse tão feliz em falar sobre a vida pessoal delas. Está tudo bem, disse Isabela. Ela me pediu para cumprimentá-lo e disse que estava muito orgulhosa de você. Rick Urai sorriu envergonhado e, por alguns segundos, pareceu o jovem da foto de 20 anos atrás. Obrigado, é muito bom ouvir isso, disse ele. Presumo que Amélia Evans ainda prefira o aprendizado prático. Isabela sorriu, é por isso que me matriculei como estudante de meio período. Essa é, de fato, uma decisão sábia, disse Rick Urai. Bem, você trabalhará como assistente de um de nossos médicos? Tenho certeza de que ele lhe ensinará muito. O médico era apenas 8 anos mais velho que Isabela. Mas a garota percebeu imediatamente que ele era respeitado pelo resto da equipe. E Logan Martin também gostou dele à primeira vista.
Alto, de cabelos claros, ele parecia estar sempre de bom humor e demonstrava bondade tanto com as pessoas quanto com os animais. Ele recebeu a notícia de que agora teria uma nova assistente com bastante calma. Bem, Isabella Clarke? Disse ele alegremente. Vamos ver como você se sai no campo. Farei o meu melhor, respondeu Isabella. Trabalhar com Logan era divertido. Ele tinha um relacionamento fácil tanto com os animais quanto com seus donos. Isabella notou o cuidado com que ele anotava o histórico e o detalhamento de seu exame. É mais fácil com pessoas doentes, explicou ele a Isabella. Elas podem lhe contar tudo em palavras. Mas com os animais, só podemos nos concentrar no que os donos percebem. Nem todos eles são particularmente observadores, então você precisa ajudá-los a perguntar como o comportamento e os hábitos do animal mudaram. Bem, e, é claro, a inspeção do animal de estimação em si é muito útil. Isabella ouviu atentamente e assentiu com a cabeça. A propósito, você é muito boa em manipulação, Logan Martin a elogiou. Injeções, curativos e tudo mais. Onde você aprendeu isso? Minha avó é veterinária, respondeu Isabella. Ela costumava me levar com ela quando alguém do vilarejo lhe pedia ajuda. Você tem quase mais experiência do que eu, exclamou o médico alegremente. Isabella sorriu envergonhada. Eu tenho sido mais uma observadora. Foi somente nos últimos 3 anos que ela começou a me confiar vários casos não complicados. E no vilarejo nossos pacientes eram, em sua maioria, vacas, cavalos, porcos, galinhas, cabras, cães e gatos também, mas com muito menos frequência. Raramente temos vacas e galinhas, mas sua experiência é excelente. Vejo que está fazendo um bom trabalho. O principal é estudar, ir bem nos exames e eu lhe ensinarei o resto. Ele lhe deu uma lista de livros didáticos e sites atuais. Leia isso, porque metade do que você aprenderá no instituto já está desatualizado, e outro quarto estará desatualizado quando você receber seu diploma. Isso é triste, disse Isabella. O médico deu de ombros. A vida é assim. A propósito, se quiser, posso lhe dar outro emprego de meio período. É em nossa clínica que você fará manipulações em animais cujos donos concordarem em levá-los até nós todos os dias. Que tipo de trabalho? Fazer intravenosas, injeções. Muitas pessoas fazem as injeções por conta própria, e eu entendo isso. Mas o orçamento de cada um é diferente. Nesse caso, sua tarefa é explicar ao proprietário, com o máximo de detalhes possível, como fazer isso de forma segura, indolor e eficaz para o animal. Entendeu? Isabella assentiu com a cabeça. Mas alguns proprietários estão dispostos a pagar pelo conforto e pela segurança e confiam seu animal de estimação somente a nós. Algo como uma creche. Há uma falta de enfermeiras à noite. Obrigada, respondeu a moça. Gostaria muito de aceitar esse emprego de meio período. Isabella aprendeu rapidamente a encontrar as veias e colocou o catéter com cuidado, e os donos dos animais ficaram muito satisfeitos. Isabella até quase se tornou amiga de um dos donos. Emily Hill era uma mulher doce de aproximadamente 36 anos. Era imediatamente óbvio que ela era uma mulher muito rica, com roupas de marca, rosto e unhas bem cuidados, bolsas pequenas que mudavam a cada visita. Ela tinha um gato vermelho comprido chamado Puppeteer, que era muito querido por sua dona, seu marido, de quem ela sempre me falava. Aiden e eu estamos casados há 13 anos, disse ela a Isabella, e adquirimos o Puppeteer na primeira semana após voltarmos de nossa viagem de núpcias. Saímos da loja e ele estava sentado na varanda, com fome, pequeno e assustado. Ela acariciou carinhosamente o gato, que estava deitado sob a goteira, mostrando com toda a sua aparência o quanto não gostava desse passatempo. Agora ele parecia tão bem alimentado e bem tratado quanto possível, com uma pelagem longa. E ele está conosco desde então, continuou Emily Hill. Ele é como uma criança para nós. Isabella assentiu com a cabeça. Quando morava no vilarejo, ela estava acostumada a uma maneira muito diferente de tratar os animais. Sim, os proprietários também amavam seus animais de estimação, mas eles eram mais práticos.
Se uma vaca adoecesse, isso poderia ameaçar a família com a falta de leite, queijo cottage, queijo, creme azedo e a carne para a qual a vaca deveria ser usada. Os cavalos eram necessários para transportar mercadorias, os gatos para pegar ratos, os cães guardavam a casa e as galinhas botavam ovos. E aqui na cidade, os animais tinham pouca utilidade prática, mas eram tratados quase como se fossem membros da família. No início, Isabela não entendia isso, embora ela mesma gostasse muito de animais. Mas, aos poucos, conversando com os donos, ela percebeu que por trás de cada gato, cachorro e papagaio havia uma história pessoal. O marionetista estava gravemente doente e precisou tomar soro por 3 semanas. E como o gato não era fácil, Isabela tentava não se afastar muito durante a medicação. À medida que ela aprendia mais e mais sobre Emily Hill e sua família. Ele é como uma criança para nós, dizia com frequência a dona do gato ruivo. E um dia ela decidiu que precisava explicar mais para a senhora. Meu marido e eu queremos ter um filho há muito tempo, ela confessou. Estamos tentando há quase 10 anos. Mas ainda não está dando certo. Eu me solidarizo com eles, disse Isabela. Mas você ainda pode conseguir, não se preocupe, você é tão jovem. Emily Hill gritou de repente. Não, gritou ela, quase desesperada. Já tentamos tantas vezes. Fomos testados da cabeça aos pés dezenas de vezes. Eu fiz fertilização in vitro 7 vezes. Nada funciona. Ela chorou. Isabela estava confusa. Ela não esperava que o tratamento do gato se transformasse em um assunto tão sério. Mas então Isabela se deu conta e trouxe alguns lenços de papel para a dona do gato. Obrigada. Emily Hill exclamou e assoou o nariz ruidosamente. E o pequeno malandro estava tão doente. Ele nos assustou. O gato nem se mexeu. Aparentemente, ele estava acostumado com as mudanças de humor de sua dona. Não se preocupe, disse Isabela. O gato vai ficar bem, e você também. Emily Hill exclamou mais algumas vezes, mas depois finalmente se acalmou. Obrigada, você, disse ela. Você é uma garota muito legal. Fico me sentindo melhor toda vez que venho para casa com você. Isabela sorriu. Você é uma garota muito legal, também. Obrigada. Emily Hill enxugou os olhos mais uma vez com o guardanapo e, de repente, perguntou. Por que você decidiu se tornar uma veterinária? Isabela sorriu. Por causa da minha avó. Ela dirigia esta clínica há muitos anos. Uau! Sim. E então aconteceu que ela teve de me criar desde a infância. Então, ela desistiu do emprego, comprou uma casa no campo e se mudou para lá comigo. Foi assim que vivemos toda a nossa vida. Desde a infância, eu gostava de ajudar os animais. Minha avó me ensinou tudo o que sabia, e agora tenho que continuar meus estudos, obter um diploma. E administrar uma clínica também. Emily Hill já estava sorrindo. Isabela sorriu de volta. Bem, talvez em muitos anos, ela respondeu. Onde está sua avó agora? Isabela suspirou. Por enquanto, ela vive sozinha no vilarejo. Mas um dia eu certamente a trarei para morar comigo. Comprarei uma casa pequena, bonita e confortável para nós na cidade, e viveremos lá. Emily Hill acenou com a cabeça, pensativa. Tenho certeza, Isabela, disse ela, de que você terá sucesso. O que você faz em seu tempo livre? Logan Martin perguntou certa vez à sua assistente. Isabela estava terminando de preencher os cartões para os pacientes de 4 patas de hoje. Que horas são? Perguntou ela. O médico riu. Dica entendida, ele respondeu. Acho que a deixei muito ocupada. Isabela franziu a testa. Não gosto de insinuações, disse ela. Minha avó sempre me ensinou a ser franca em tudo. Bem, isso é bom. Logan respondeu cautelosamente, sem ter certeza de onde ela queria chegar. Estou feliz com a quantidade de trabalho que tenho no momento, explicou Isabela.
Eu me sento com você pela manhã e, à noite, trabalho em minhas habilidades práticas. No intervalo, tento estudar. E não tenho muito tempo livre. O médico acenou com a cabeça. Eu já imaginava isso, mas talvez você, Isabella Clarke, tenha algum tempo livre às vezes, não é mesmo? Ele olhou com pena para Isabella com seus expressivos olhos castanhos. A garota suspirou. Sim, eu tenho este sábado livre, mas eu queria ver minha avó. Não a vejo há 3 meses, e ela queria vir à cidade. Preciso comprar remédios para os animais. Ela ainda trabalha para você como veterinária? Não. Não oficialmente, respondeu Isabella. Simplesmente não há mais ninguém no vilarejo para fazer isso. Entendo. Uma ideia interessante lhe ocorreu de repente. Se quiser, eu poderia apresentá-lo, disse Isabella. Logan Martin cantarolou de surpresa. É uma oferta inesperada, mas se minha presença não o deixar desconfortável, eu aceitarei. Bom, disse Isabella. Então está combinado. No início, a avó estava cética quanto a conhecer o chefe da neta. Mas depois de conversar com Logan Martin por cerca de meia hora, Isabella notou que o rosto da avó se suavizou. É bom saber o quanto a ciência avançou desde a última vez em que trabalhei, disse Amelia Evans. Pensei que em tantos anos eu faria da minha neta uma veterinária quase pronta. Acontece que ela terá de começar do zero. Logan Martin sorriu e balançou a cabeça. Melanie Evans, você fez um ótimo trabalho de treinamento, disse ele. Acredite em mim, se eu tivesse uma avó como você, estaria dirigindo uma clínica hoje. Ainda assim, os princípios básicos de anatomia e fisiologia, bioquímica, patologia de doenças e muitos outros processos não mudaram com o tempo. E a senhora também deu a Isabella uma tremenda bagagem prática. Amelia Evans acenou favoravelmente com a cabeça. Claro. Ela ficou satisfeita em ouvir isso. Ela olhou para a neta com um sorriso, que sorriu de volta para ela. Bem, a experiência de Isabella na aldeia é bastante específica, disse ela. Quando cheguei lá pela primeira vez, depois de tantos anos de prática em uma clínica da cidade, também não foi fácil para mim. Você não quer voltar para a cidade? Logan perguntou de repente. Deve ser difícil para você ficar sozinha no vilarejo agora. Amelia Evans deu de ombros. Estou acostumada com isso depois de todos esses anos, e não sou tão velha e indefesa quanto pareço. Pelo menos os avós locais ainda vêm me pedir em casamento. Isabella riu. A senhora ainda é uma uau, vovó, disse ela. Amelia Evans deu de ombros e se levantou. Muito bem, jovens, divirtam-se, disse ela. Tenho um ônibus para pegar. Está escurecendo cedo. Eu os levo até a estação, ofereceu Logan. Depois de se despedirem da avó, o médico perguntou. Devo levá-la para casa ou devemos caminhar mais um pouco? Isabella perdeu os olhos sonolenta. Eu vou para casa, estou cansada e quero dormir. É só não se ofender. Ele sorriu. Não estou ofendido. Foi um prazer conhecer sua avó. Ela é realmente uma grande mulher. Isabella sorriu. Ela também gostava muito de você. 3 semanas depois, o curso de cotas de gotejamento terminou. Logan Martin o examinou cuidadosamente os resultados das análises de controle e anunciou aos donos que o gato estava perfeitamente saudável. É claro que ele não é mais um menino, disse o médico. Mas, para sua idade, ele está se recuperando muito bem. Dieta eu lhe escrevi. Se for o caso, você sabe nosso endereço. Muito obrigado, Logan Martin, disse o marido de Emily Hill. Um homem simpático e tranquilo em um terno de negócios. No colo de Aiden Hill estava um tesouro engaiolado, que ele segurava gentilmente com uma das mãos, e com a outra, apertava carinhosamente a palma da mão da esposa. Emily se virou de repente para a garota. Tenho um favor a lhe pedir. Poderia me deixar seu número de telefone? Se não quiser, eu entenderei. Isabella olhou para a médica com surpresa, mas respondeu. Ok,
vou lhe enviar uma mensagem agora. Emily Hill ligou para ela na mesma noite. Isabela, contei ao meu marido sobre como você cuidou do nosso gatinho e ele quer lhe agradecer. O que você não precisa, Isabela respondeu envergonhada. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Você tem me ajudado muito, disse a proprietária. Então, por favor, não recuse. Só queremos convidá-la para jantar. Isabela pensou que talvez pudesse concordar com isso. Tudo bem, respondeu a garota, onde devo ir? Oh, não, exclamou Emily Hill. Nosso motorista irá buscá-la. Não se preocupe tanto. Acredite, isso não é problema para nós. Moramos no campo, é a única maneira de chegar lá. Bom, Isabela concordou. É claro que ela estava um pouco nervosa, especialmente quando entrou no luxuoso carro preto com vidros fumê. Olá! Isabela disse timidamente ao motorista, um homem enorme e bombado em um terno preto, que abriu a porta para ela e a ajudou a entrar. Ele acenou com a cabeça sem mudar sua expressão. Por que eles precisavam desse jantar? Pensou Isabela. Um simples agradecimento teria sido suficiente. Além disso, eles haviam lhe dado uma enorme cesta de frutas, que Isabela compartilhou com toda a clínica naquela tarde. Logan Martin recebeu um uísque caro. Não serei tão generoso quanto Emily e ficarei com ele para mim. Disse o médico. Estou brincando. Nós o abriremos na festa de fim de ano. Seus colegas ficaram indignados, mas Logan Martin foi inflexível. Chegamos, veio a voz do motorista, tirando Isabela de seus pensamentos. O homem saiu rapidamente, abriu a porta e lhe deu a mão. A garota o agradeceu constrangida. Posso entrar? Isabela perguntou timidamente, quando eles pararam em frente à alta varanda de mármore da magnífica mansão. Eu a acompanharei até a saída. Enquanto caminhavam, Isabela ficou surpresa ao pensar que não havia percebido o quanto os proprietários eram ricos. Não, estava claro que eles tinham dinheiro. Ela sabia o quanto custava 3 semanas de soro para salvar um gato de uma doença grave. Mas esse carro de motorista, essa mansão rural atrás de uma cerca alta. Isabela, você está aqui. Emily Hill correu alegremente até ela e a abraçou como se fossem velhas amigas, apesar do ambiente elegante. A mulher se mantinha muito simples, o que fez com que Isabela gostasse ainda mais dela. Aiden Hill também estava aqui. Só que ele mantinha um comportamento mais reservado do que sua esposa. Ele sorriu para Isabela e acenou com a cabeça. Vamos para a sala de jantar, disse ele enquanto sua esposa soltava seus braços. Sim, é claro, respondeu Emily Hill. Os 3 entraram na enorme sala de jantar. Isabela olhou para a longa mesa com uma toalha de mesa de renda branca e muitos pratos de comida. Ela se sentiu mal do estômago. Ela se virou para os donos da casa e disse timidamente: Peço desculpas antecipadamente, mas sou completamente ignorante em relação a talheres. Aidan Hill deu de ombros. O que há para saber? Você come líquidos com uma colher e sólidos com um garfo. E se você quiser falar sobre essas casas em que são servidos 10 tipos de talheres com cada prato, isso não tem nada a ver conosco, somos pessoas simples. Ele abraçou sua esposa e beijou-a gentilmente na têmpora. Ela sorriu gentilmente e convidou Isabela para a mesa. Depois de alguns minutos, a garota estava completamente relaxada. Na companhia deles, parecia que ela estava sentada com velhos amigos. O casal conversou sobre o gato. Decidimos comprar uma cama nova para ele, disse Emily Hill. É horrível olhar para a antiga, passamos uma semana escolhendo uma. E esse valentão começou a rasgá-la na primeira noite. Tivemos que devolver a antiga, Aidan Hill terminou a história de sua esposa. Isabela sorriu. Houve uma pausa e ela viu o casal olhar um para o outro. Eles claramente queriam dizer algo mais, mas era como se estivessem criando coragem. Por fim, Emily Hill, apertando a mão do marido, voltou-se para Isabela. Se formos honestos, não o chamamos aqui apenas para agradecê-lo por salvar nosso gato favorito.
É claro que fizemos isso também, mas nosso objetivo principal era outro. Isabela ficou paralisada. Estou ouvindo vocês, disse ela. Emily Hill respirou fundo e, em um só fôlego, deixou escapar. Estamos pedindo que você seja uma mãe substituta para o nosso bebê. Oh, disse Isabela. Isso tudo é muito repentino, Aidan Hill entrou na conversa. Entendemos que essa é uma oferta muito inesperada, mas, por favor, não tenha pressa em recusar. Sim, nós pensamos muito sobre isso, disse Emily Hill. E, por favor, pelo menos nos ouça. Elas olharam para Isabela com olhos tão suplicantes que ela percebeu que não poderia recusar o pedido. Eu lhe disse que estamos tentando há anos ter um filho, começou Emily Hill. Mas todas essas tentativas não tiveram sucesso. Ela tremia, e seu marido colocou o braço em volta de seus ombros. Os médicos disseram que nós dois somos saudáveis, mas meu corpo não pode carregar um bebê. Portanto, a barriga de aluguel é a minha única chance. Mas por que você me escolheu? Isabela não aguentou. Você mal me conhece. Emily Hill balançou a cabeça desesperadamente. Não, eu passei tempo suficiente com você para perceber que é a pessoa certa. Você é uma garota muito boa. E o mais importante é que confio totalmente em você. Esse é provavelmente o critério mais importante para nós. Aidan Hill assentiu com a cabeça. É aí que eu deveria me explicar. Sou uma pessoa bastante pública, que está envolvida em negócios e política. Infelizmente, ainda somos condenados por essa forma de ter filhos. Portanto, é importante para nós que ninguém saiba disso. E eu confio plenamente em você, reiterou Emily Hill. Mas, disse Isabela, a gravidez não fazia parte dos meus planos. Eu tenho trabalho, escola. O casal assentiu. Você pode continuar assim nos primeiros meses de gravidez, respondeu Aidan Hill. Depois, você pode tirar um período sabático. Você não precisará entrar em licença maternidade, portanto, perderá um pouco de tempo. E como você estuda meio período, talvez não precise perder nada. E, é claro, nós a reembolsaremos pelos dias de trabalho perdidos, acrescentou Emily Hill. Em geral, todas as despesas serão por nossa conta, disse seu marido. Exames médicos, alimentação, roupas, vitaminas, idas ao hospital e assim por diante. Mas você também receberá uma compensação financeira substancial. Você me disse que queria comprar uma casa perto da cidade, disse Emily Hill, para que ela pudesse morar lá com a avó. Se necessário, meu marido e eu podemos ajudá-la a encontrar a casa dos seus sonhos, totalmente reformada, mobiliada e confortável para você e sua avó. Isabela suspirou. Ela estava pensando nisso há muito tempo. A vovó, apesar de revigorante, não é tão forte e robusta como costumava ser. A própria Isabela não tem intenção de ficar na casa de sua avó. A própria Isabela não tem intenção de ficar no vilarejo, e é improvável que, com o salário de veterinária, ela consiga economizar rapidamente para comprar um apartamento onde ela e a avó possam morar. Por favor, pense nisso, Emily Hill pegou sua mão gentilmente. Você é a nossa única esperança. Eu não sei, Isabela suspirou. Isso tudo é muito repentino. Emily Hill assentiu. De repente, lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela tentou contê-las. Desculpe, eu vou me afastar, disse ela e saiu da sala de jantar. Aidan Hill se levantou. Não queremos pressioná-la, disse ele. Pense nisso à vontade. Enquanto isso, meu motorista a levará de volta e, por favor, não conte a ninguém sobre nossa oferta. Claro, respondeu Isabela. Ela manteve sua palavra e não contou a Logan, com quem jantaram depois do trabalho, nem a sua avó, a quem ela foi comemorar o ano novo. Como você está aqui sem mim? Perguntou ela a Amélia Evans. Estou me saindo bem. É claro que pode ser difícil, especialmente no inverno. Sabe, sem aquecimento central, abastecimento de água, banheiros quentes, não é muito aconchegante aqui. Ao perceber a cara de chateação da neta, Amélia Evans imediatamente se corrigiu.
Mas isso não significa que estou reclamando. Ainda posso cuidar de mim mesma, não se preocupe. Você nunca reclama, Isabela suspirou. Nem você, disse Amélia Evans. Depois de alguns dias com sua avó, Isabela finalmente decidiu que aceitaria a oferta de barriga de aluguel. Por quanto tempo mais a avó seria capaz de se sustentar sozinha? E se ela caísse ao carregar água do poço, quebrasse uma perna ou pegasse um resfriado e ficasse doente? E, em geral, carregar coisas pesadas na idade dela não é muito saudável. Eu concordo, disse Isabela, quando Emily Hill ligou. Isabela, é mesmo? Sim. Oh, minha menina. Esse é o melhor presente que meu marido e eu poderíamos receber. Quando podemos vê-la? O mesmo motorista taciturno a levou para uma casa conhecida. Lá, Isabela e o casal discutiram os termos do contrato em detalhes. O mais importante é que você deve manter isso em segredo, disse Aidan Hill gravemente. Insisto absolutamente que essa condição seja cumprida, mesmo que se trate de amigos, amantes e parentes. Isabela assentiu com a cabeça. Certo, não contarei a ninguém. Como já dissemos, todas as despesas serão pagas por nós. Mas você será obrigada a se submeter a certos exames, a seguir uma dieta saudável, a descansar, a dormir pelo menos 8 horas. Como umas férias em um sanatório, Emily Hill sorriu. Só que nós lhe pagaremos por isso. Parece ótimo, Isabela sorriu. Você também terá um assistente pessoal, disse Aidan Hill. O nome dele é William. Ele a levará ao hospital, a ajudará a fazer compras e assim por diante. Isso é necessário? Perguntou Isabela. Você pode chamar o William quando precisar, disse Emily Hill. Talvez você não precise dele com frequência nos primeiros meses. Mas, acredite em mim, quanto mais você avançar, mais difícil será. E não há necessidade de sofrer quando há alguém para ajudá-la. Tudo bem, respondeu Isabela. Foram necessários vários meses para um exame completo, após o qual os médicos disseram que Isabela era perfeitamente saudável e poderia se tornar uma mãe de aluguel. Eles tiveram sucesso em sua primeira tentativa. Oh, estou tão feliz! Emily Hill estava literalmente chorando. Ela abraçou a garota e beijou suas bochechas, inundando-a de lágrimas. Aidan Hill, como sempre, estava mais reservado. Mas Isabela viu que ele também estava feliz. Era nosso destino conhecê-la. Emily Hill disse com convicção. É assustador dizer isso, mas o fato de o mestre das marionetes ter adoecido e isso ter nos levado à sua clínica, eu considero um sinal do destino. O gato, ao ouvir seu nome, miou alto e pulou no colo de Isabela. Ele havia se acostumado com ela durante suas visitas e agora a considerava um membro da família. Isso é um sinal, Emily Hill assentiu com convicção. Isabela estava feliz por tudo ter acontecido tão rapidamente. Os primeiros meses de sua gravidez tinham sido fáceis e ela só havia usado os serviços de William ocasionalmente. Você se acostuma com uma coisa boa, disse ela ao entrar no carro dele depois do trabalho. O que está programado para hoje? Ultrassom, oftalmologista, dentista e neurologista, disse ele, girando a chave na ignição. Além disso, de acordo com meus cálculos, você está com poucas vitaminas. E não estamos fazendo compras de supermercado há uma semana. Isabela sorriu. Como você se lembra de tudo isso? O cara deu de ombros. É o meu trabalho, Isabela Clarke. Especialmente quando comparado com meus outros clientes, você está me usando 10% do tempo. Então, seu trabalho é dar suporte às mães de aluguel? Isabela se perguntou. William sorriu pela primeira vez em um tempo. Minhas funções são um pouco mais amplas do que isso. Eu trabalho apenas como assistente pessoal. É um trabalho interessante, mas na maior parte do tempo estou de pé ou no carro o dia todo. Você tem que dirigir muito pela cidade? Ele assentiu. Conte-me algo interessante sobre seu trabalho, perguntou Isabela. Ainda temos uma longa viagem pela frente. Pensou William. Eu trabalhei com uma mulher uma vez.
Ela fazia roupas personalizadas, mas não simples, e sim temáticas. Como vestidos de princesa chinesa do século XV, ou uma fantasia de elfo arqueiro, ou algo assim. Que interessante! Sim. E então você tinha de ir a alguns marceneiros que faziam arcos e flechas. Depois, o próprio ferreiro e, por fim, alguns bordados feitos à mão. Isabela sorriu. Bem, eu não sou tão divertida de se conviver. Você é simpática, calma e muito educada. Já trabalhei com substitutas algumas vezes. Acredite em mim, elas aproveitaram ao máximo seu tempo. Elas me ligavam a qualquer hora do dia e da noite para qualquer coisa. Sinto muito por sua perda, disse Isabela. Os exames e testes mostraram que Isabela e o bebê estavam bem. A única coisa que a incomodava era a barriga que crescia lentamente, mas de forma constante. Ela não sabia o que iria dizer a Logan Martin, porque a comunicação entre eles já estava aparentemente ultrapassando os limites da comunicação supervisor-subordinado. Isabela realmente gostava muito de Logan. No início, ele tentou não demonstrar esses sentimentos. Afinal de contas, ela era muito mais jovem do que ele. E, além disso, ela era sua subordinada. Afinal de contas, quem era ela? Logan tentou se convencer disso. Apenas mais uma garota jovem e estúpida que havia sido contratada com base em um conhecido. No entanto, foram necessárias apenas algumas semanas para que ele se convencesse do contrário. Isabela se dava bem com animais, tinha excelente treinamento teórico e prático, sempre chegava ao trabalho no horário, preenchia a papelada com precisão e ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Ela era alegre, educada e aberta. Logan Martin percebeu que fazia muito tempo que ele não encontrava uma pessoa tão agradável. Logan decidiu que tentaria fazer amizade com ela, pois ninguém o proibia de fazer isso. Ele também gostava de Amelia Evans. Ficou claro de onde Isabela tirou sua educação e seu caráter forte. E então Isabela concordou em sair para jantar com ele depois do trabalho. E depois daquela noite, Logan Martin percebeu que estava apaixonado. Ele decidiu não se apressar em confessar seus sentimentos, pois não queria assustar Isabela. Deixar as coisas seguirem como estavam indo. Ele seria impecavelmente educado e profissional com ela no trabalho e, quando tivessem a chance de se encontrar, ele começaria a reduzir a distância gradualmente, passo a passo. Até que Isabela estivesse pronta. E as coisas pareciam estar indo bem para ele. Logan podia ver que ela também gostava dele. Isabela ria de suas piadas. Eles andavam de mãos dadas quando saíam para caminhar. E então, de repente, as coisas começaram a mudar. Isabela ainda olhava para ele com a mesma ternura de antes, não o evitava no trabalho. Ela parecia ser tão aberta com ele. Só que Logan podia ver e sentir que ela estava escondendo algo dele. Isabela tinha alguns negócios próprios sobre os quais não estava lhe contando nada. Algumas vezes, ele notou que um rapaz jovem a buscava no trabalho no mesmo carro. Logan sabia de fato que Isabela não tinha irmãos ou amigos aqui, e por isso era atormentado pelo ciúme. Sei que ela não me deve nada, pensou ele. Eu nem mesmo confessei meus sentimentos a ela. Mas acho que é compreensível. E se ela tivesse outra pessoa, por que não me contaria? Algumas vezes, ele até tentou puxar conversa com Isabela, perguntando se ela estava saindo com alguém. Isabela apenas riu. Logan Martin, disse ela. Era no trabalho, então Isabela se dirigiu a seu chefe pelo primeiro nome. Não tenho tempo para isso, continuou ela. No momento, estou concentrada no trabalho e na escola. Logan se esforçou para conter um suspiro de alívio. Além disso, Isabela acrescentou de repente, eu não quero conhecer ninguém. Já tenho todas as pessoas em minha vida com quem quero me relacionar. Ela corou. Logan Martin de repente sentiu seu coração martelar com força. Estou ouvindo você, disse ele, escondendo um sorriso. Decidiu que seria apenas um curto período de tempo até que ele a convidasse para sair com ele. Então, de repente, ele percebeu que Isabela estava grávida. Isabela tentou esconder sua barriga crescente o máximo que pôde.
Ela era magra, então não foi fácil. Ela decidiu deixar seu uniforme de trabalho o mais largo possível. Depois, começou a usar um jaleco branco por cima, mas começou a achar que a equipe da clínica suspeitava de algo. Especialmente esses casos são notados pelas meninas. Ninguém perguntou diretamente a ela. Mas Isabela percebeu que chegaria o dia em que até Logan Martin adivinharia sua situação. E ela não tinha ideia do que diria a ele. Por que você está tão triste hoje? William perguntou a ela quando foi buscá-la depois do trabalho para levá-la ao médico. Foi apenas um dia difícil, disse Isabela. William pensou por um momento. Posso lhe dar um abraço amigável? Ele perguntou. Sim, disse Isabela. Ele caminhou até ela e a abraçou gentilmente. Isabela suspirou e o abraçou de volta. Obrigada, disse ela. Realmente me senti melhor. William sorriu. Fico muito feliz. Agora vou ajudá-la a entrar no carro e vamos embora, não podemos nos atrasar. Eles saíram com o carro. Isabela não sabia que Logan Martin havia visto a cena da janela de seu escritório. Exceto pelo fato de que, sem conhecer o contexto, ele interpretou a cena de forma muito diferente. Isabela. Precisamos conversar, disse ele no dia seguinte. A garota olhou para ele com surpresa e notou que, durante todo o dia, o chefe não estava sendo ele mesmo. Mas ela decidiu que, se ele quisesse, ele mesmo lhe contaria tudo. Estou ouvindo, respondeu Isabela. Logan Martin andava de um lado para o outro no escritório. Você percebeu que eu gosto de você? Ele perguntou de repente. Isabela corou. Eu tinha uma ideia disso, admitiu honestamente. O médico sorriu. A suposição era meio óbvia. E eu também não achei que você estivesse com nojo de mim. Ela ficou envergonhada. O senhor é um chefe maravilhoso. Disse ela em voz baixa. E uma grande amiga. Estou muito feliz por ter conhecido você. É mesmo. E quando lhe perguntei se estava saindo com alguém, você disse que não estava. Isso é verdade, respondeu Isabela. O diretor acenou com a cabeça. Então, como pode explicar sua gravidez? Eu não queria acreditar até o último minuto. A clínica inteira está falando sobre isso há 15 dias. Isabela congelou. Ela queria contar a verdade. Mas não podia decepcionar o casal que havia lhe confiado seu segredo. Não quero falar sobre isso, disse ela com a voz trêmula. É isso, disse Logan. Muito bem. Estou esclarecido. Ele saiu do escritório, batendo a porta. Isabela chorou. Na manhã seguinte, Isabela não foi para seu escritório, mas para o escritório de seu supervisor. Lá, ela escreveu um pedido de licença maternidade e, depois disso, foi à estação ferroviária para comprar uma passagem de ônibus para o vilarejo. Ela teve sorte, pois lá encontrou uma colega da aldeia que também estava prestes a voltar para casa. Quando Amélia Evans viu sua neta grávida, foi como se não tivesse se surpreendido. Isabela estava com medo de que sua avó gritasse com ela, lembrando-se de sua mãe, que havia engravidado Isabela quando ela também era muito jovem. Mas a avó perguntou apenas uma coisa. Você quer me contar o que aconteceu? Desculpe, vovó, Isabela suspirou. Ainda não posso. Bom, saiba que estou sempre do seu lado. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Obrigada, vovó. Prometo que, depois que o bebê nascer, poderei lhe contar tudo. Certo, querida, espero que você entenda que não será fácil para você na aldeia. Eles não gostam muito de nós aqui, e agora você é a única de quem eles vão falar. Estou preparado para isso. A senhora me ensinou a ser forte. A vovó sorriu. Você sempre foi forte, minha filha. Bela, querida, por que você nos assustou daquele jeito? Exclamou Emily riu enquanto falavam ao telefone. Qual é o seu problema? Está tudo bem, Emily riu, respondeu Isabela.
Só tive de sair do trabalho mais cedo do que havia planejado. Vou ficar na vila com minha avó até o parto. Não se preocupe, estou me sentindo bem. Estou tomando minhas vitaminas. Se for uma emergência, eles me levarão direto para o hospital. Fica apenas 1 hora de carro. Você não deveria se mudar para nossa casa? Talvez você devesse se mudar para nossa casa? Perguntou Emily Hill. Isabela sorriu. Foi você quem disse que tinha de manter isso em segredo. E seria suspeito se uma garota grávida desconhecida morasse com você por alguns meses e depois desaparecesse e você tivesse um bebê. Emily Hill suspirou. Sim, você tem razão. Então podemos conseguir o apartamento que você quiser na cidade. Não, disse Isabela com firmeza. Vou ficar no vilarejo com minha avó. Estou me sentindo bem. Não é longe da cidade, apenas 1 hora de carro. Farei todos os exames de que preciso e ficarei bem. Mas William virá e a levará para a clínica 1 semana antes do parto, e eu não tolerarei nenhuma recusa. Isabela sorriu novamente. Por mim, tudo bem. E se você precisar de alguma coisa, ligue para mim e para ele a qualquer hora do dia ou da noite. Certo, Emily Hill, vamos entrar em contato de qualquer forma, vou mantê-la atualizada sobre minha condição. Essa é uma ótima ideia, querida. Aguardarei ansiosamente suas ligações. Apesar do fato de Isabela estar falando para a avó como se ela não se importasse, a menina estava passando por um momento difícil. A maioria de seus companheiros de vilarejo estava sussurrando pelas costas dela, silenciosamente ou em voz alta, sobre ela. E, além deles, havia aqueles que quase abertamente jogavam isso na cara de Isabela. Como seu antigo colega de classe. Clark. Ela passou a escola inteira com a cabeça erguida, fingindo que éramos todos uns fracos e que você era sangue azul. Edith odiou Isabela por todos os seus 11 anos, mas ela só temia a formidável Amélia Evans e não se atrevia a intimidar sua colega de classe. E agora a própria Edith já havia dado à luz o filho da tia Leslie, que já havia se apaixonado por Isabela, do alcoólatra Lucas. Edith achou que tinha uma chance de se vingar de sua rival. Eu não achava isso, disse Isabela calmamente. E ela mesma tem andado pela cidade com um pai desconhecido. Quem é o pai? A colega de classe continuou. Você não sabe. Isabela não respondeu nada. É claro que ela fingiu que aquilo não a machucava. Mas, na verdade, era muito doloroso ouvir todas as fofocas sujas, os cochichos. Só faltava suportar um pouco mais. Todos os dias ela se convencia disso. Ela também estava muito chateada com o fato de Logan Martin nunca ter ligado para ela. Ela se repreendia muito por não ter falado com ele. Ela deveria ter quebrado o pacto e lhe contado tudo ou ter ido embora antes que sua barriga ficasse visível. E ela deveria ter confessado seus sentimentos, ter dito a ele que entendia, que havia notado o quanto ele gostava dela e que ela também gostava dele. Só que agora era tarde demais. Ela havia traído a confiança dele. Logan não perdoaria isso. Certo, disse Isabela para si mesma, preciso pensar na vovó. E sobre a escola, e sobre a promessa que fiz a Emily Hill e Aida Hill. A data do parto estava se aproximando. Só que minha barriga estava ficando mais pesada e mais baixa, minhas pernas já estavam inchando muito. No final do dia, minhas costas estavam doendo e eu precisava fazer xixi constantemente. Depois de amanhã de manhã, William virá buscá-la, disse Emily Hill em outra ligação quase diária. Eu me lembro, disse ela, já fiz minha mala. Que bom para você. E vista-se bem. A previsão do tempo promete uma nevasca nos próximos dias. Certo, Emily Hill? Como está se sentindo? Eu estou bem. Isabela mentiu. Não acredito que vou entrar em trabalho de parto tão cedo. Acho que estou ainda mais leve do que no meio da gravidez. Vamos torcer para que seja assim. Vamos torcer para que seja assim. Será nosso melhor presente de ano novo. Isabela sorriu. Sim, se tudo der certo,
você estará comemorando o ano novo com sua filha. Ela ouviu Emily Hill suspirar. Oh, estamos tão animados, você não pode imaginar. Já temos tudo pronto no quarto do bebê. Sim. Isabela passou os 40 minutos seguintes acariciando sua barriga enquanto ouvia Emily Hill e Aiden prepararem o quarto para sua futura filha. Tudo bem, querida, eu estava falando demais. Exclamou a mulher de repente. É melhor você descansar um pouco. Tenha um bom dia. E você tenha um bom dia. Isabela respondeu e desmaiou. Ela saiu de seu quarto e viu Amélia Evans se vestindo como se fosse sair para pegar formigas de gelo e olhou pela janela. Lá, ela já podia ver o vento começando a agitar os galhos das árvores. Vovó, aonde a senhora está indo? Perguntou Isabela. Amélia Evans assentiu com a cabeça e começou a tirar o casaco. Sim, uma fazenda vizinha pediu para ver um garanhão reprodutor. E a senhora vai sair com esse tempo? A vovó acenou com a mão. Eu serei levada até lá de carro. Além disso, eles devem ter um médico chique que vem da cidade. Isso é ótimo, mas, nesse caso, por que você tem de ir? Ou está tendo um concílio? Eles não conseguem falar com ele. Talvez por causa da tempestade de neve, ele não possa vir. Então, seria necessário pelo menos examinar o animal e dar a ele alguns tratamentos de apoio, para que o garanhão aguente até a manhã seguinte. Granny, disse Isabela com firmeza, você não vai a lugar algum com esse tempo, eu vou. Eu vou. Amélia Evans bufou. Sim, bem, você tem um bebê para dar à luz. Isabela começou a se vestir com firmeza. Não vai demorar muito, estou me sentindo bem. Isabela. Vovó, quem disse que é rápido e fácil? Você é uma garota tão teimosa. Assim como você. Amélia Evans riu. Está bem, mas tenha cuidado. Não se preocupe, vovó. A nevasca estava piorando. Nós vamos ficar bem? Isabela perguntou ao filho do dono da empresa que a estava levando. Sim, estaremos lá em cerca de 20 minutos, ele respondeu. A senhora vai nos desculpar por incomodá-la com esse tempo, mas meu pai investiu muito dinheiro nisso. Tivemos de fazer um empréstimo. Se ele morrer, ficaremos arruinados. E nossa empresa emprega muitas pessoas nos vilarejos vizinhos. A vovó me disse. Desde que construímos a fazenda, muitos dos meus conterrâneos conseguiram emprego. Esse sempre foi o sonho de meu pai, disse ele com simplicidade. Ele investiu tudo o que tinha nessa fazenda. Isabela acenou com a cabeça. Prometo que farei tudo o que puder pelo seu garanhão. Após o exame, ficou claro que o garanhão sobreviveria. Isabela contou aos proprietários, que deram um suspiro de alívio. Sei que vocês têm um especialista da cidade, um veterinário experiente, que virá vê-los, disse ela. Ainda não sabemos, suspirou o proprietário da fazenda. Não conseguimos falar com ele ao telefone por causa da tempestade de neve. Certo, disse Isabela, vou lhe dar algumas injeções e anotar o tratamento. Quando ela terminou e estava prestes a pedir para ser levada para casa, o dono da fazenda disse. Oh, acabei de chegar. Doutor, o senhor pode me dar uma palavrinha? Não me lembro do que o senhor disse nem das vacinas que aplicou. Não tem problema, disse Isabela. Ela esperou que o médico da cidade saísse do carro e fosse até os estábulos. Onde está nosso paciente reprodutor? Ela ouviu uma voz familiar. O coração de Isabela se acelerou. O que era esse estúpido jogo do destino? Isabela, Logan Martin parecia tão surpreso quanto ela. O que está fazendo aqui? Ele perguntou com frieza. Eu estava observando a Iris, respondeu Isabela. Esqueci que você morava aqui perto, Logan suspirou. Esse é o médico local de que me falaram? Tudo bem, você pode me contar tudo sobre ele, disse ele. Será mais rápido assim. Não quero demorar muito para que esteja nevando lá fora. Logan odiava admitir isso para si mesmo, mas estava feliz por ver Isabela de repente.
Como ele havia sentido falta dela. Sim, ele estava com raiva por ela não ter lhe contado sobre seu relacionamento e a gravidez. Mas como ele sentia falta dela. E agora ele olhava para seu rosto, olhos e lábios tão familiares e não conseguia se afastar. Ele queria passar apenas alguns minutos com ela, ouvir sua voz, olhar em seus grandes olhos azuis. O que? Ele perguntou, pois estava pensando e não tinha ouvido o que Isabela havia dito. Eu disse, você vai examinar o Boris também? Logan piscou confuso. Claro que sim. Mas confio plenamente em você. Ele não pôde deixar de acrescentar. Quando se trata de trabalho, é claro. Isabela se irritou, mas não disse nada. Depois de examinar Isabela e contar sua história, Logan disse: concordo plenamente com seu diagnóstico e com o tratamento prescrito. Você será uma veterinária maravilhosa. Isabela deixou seus olhos se arregalarem. Obrigada. De repente, Logan pensou no quanto não queria ir para casa agora. Como está o bebê? Perguntou ele, acenando com a cabeça para sua barriga. Está tudo bem, respondeu Isabela. A data provisória do parto é daqui a pouco mais de uma semana. Sim, já. Sim, moro com minha avó. Isabela terminou rapidamente para ele. Nós dois moramos com ela. Logan assentiu com a cabeça. Quer uma carona para casa? Ele perguntou. Assim, Matthew não precisaria dirigir de volta com esse tempo e, de qualquer forma, estava no meu caminho. Você terá que fazer um desvio, disse Isabela. Não é difícil para mim. Se Amélia Evans não se importar, tomarei uma xícara de chá com você. Isabela sorriu. Obrigada, Logan. É uma boa ideia. Enquanto dirigiam, Logan estava cheio de perguntas sobre por que ela tinha vindo para a aldeia, onde estava o pai da criança, quem era ele. Ele estava tão preocupado que nem percebeu imediatamente a mudança na expressão de Isabela. O que aconteceu? Ele perguntou. Meu estômago está doendo, ela disse. Está muito apertado. Tudo bem, disse Logan. Há quanto tempo isso está acontecendo? Começou quando a Irisa estava sendo examinada. Eu não percebi no começo. Tem acontecido muito ultimamente, mas geralmente desaparece em alguns minutos, e agora está piorando. Logan apertou os dedos no volante. Temos de ir ao hospital, disse ele com firmeza. Qual é a distância até o mais próximo? Cerca de 1 hora, disse Isabela. Mas você não precisa fazer isso. Ele a afastou. Vamos lá. Está uma nevasca. Não há como saber quanto tempo a ambulância levará para chegar ao seu vilarejo. Eu mesmo a levarei. Obrigada, Logan, disse Isabela. Ele deu de ombros. Não é difícil para mim fazer isso por você. É claro que ele tinha que fingir que tudo estava sob controle, que ele não estava com medo. Mas, na verdade, Logan Martin nunca estivera tão assustado. O vento estava aumentando, a visibilidade era de apenas alguns metros. Ele queria ir mais rápido, mas estava com medo. Como está se sentindo? Ele perguntou alegremente. Normal, Isabela respondeu fracamente. Mas com sua visão lateral, ele podia ver gotas de suor em suas têmporas. Ele podia ouvi-la respirando com dificuldade, sentir seus dentes se cerrando de dor. Está tudo bem, logo estaremos lá, disse Logan alegremente, segurando o volante com mais força. De repente, o carro emitiu um zumbido estranho e, em seguida, ouviu-se um som semelhante ao de um tiro. O carro deu um salto e começou a diminuir a velocidade. Logan mal teve tempo de virar o volante antes que eles fossem varridos para fora da estrada. Oh, merda, ele gritou. O que aconteceu? Isabela perguntou debilmente. Não se preocupe, eu vou descobrir, disse Logan alegremente. Na verdade, ele estava mentindo. Logan não entendia nada de carros. Ele saiu para se refrescar, para respirar o ar gelado, para ver o que podia fazer. Abriu o capô.
Se havia algo errado, Logan não percebeu. Merda, ele praguejou novamente ao fechar o capô. Está frio. Temos que voltar para o carro. Temos que acalmar a Isabela. Temos que descobrir o que fazer com essa situação. Bem, como você está se saindo sem mim? Ele perguntou alegremente ao entrar e fechar a porta com força. Normal, respondeu Isabela. O que há de errado com o carro? Não sei, disse Logan honestamente. Mas tudo bem, eu vou descobrir. Ele a viu parecer tão desamparada, assustada e esperançosa. Eu vou descobrir, Logan repetiu com firmeza. Não se preocupe. Ele desdobrou o banco traseiro e ajudou Bella a entrar nele. Fique à vontade, disse ele. Você vai fazer o parto no carro? Ela perguntou com medo. Espero que não seja necessário, disse Logan com sinceridade. Mas se for preciso, eu posso fazer isso. Eu sou médico. Isabela sorriu fracamente. Veterinário, ela corrigiu. As pessoas também são animais, Logan rebateu. Isabela riu, mas imediatamente gritou de dor. Vou tentar ligar, disse Logan. Não havia conexão no carro. Ele pulou para fora, onde o vento estava literalmente o derrubando. 10 minutos depois, quando seus dedos estavam congelando, a ligação finalmente chegou. A ambulância prometeu vir o mais rápido possível. Se o tempo permitisse, é claro. Nada, disse Logan, nós aguentaremos, apenas nos tire daqui. Disseram-lhe que seria feito todo o possível. Como você está? Perguntou ele a Isabela. Quando ele voltou, já estava visivelmente mais frio no carro. Logan tirou a jaqueta e a jogou sobre Isabela. Estou me aguentando, disse ela. Só que as dores se tornaram mais intensas. Acho que é real. Eles estão vindo nos buscar, disse Logan. Isabela assentiu, depois pressionou seus lábios brancos e pediu de repente. Não me deixe, por favor. Estou com muito medo. Não vou, eu prometo. Minutos, talvez horas. Enquanto a ambulância viajava pareceram uma eternidade para Logan. Quando ele conseguiu enxergar através da nevasca e das luzes piscantes, sentiu uma enorme sensação de alívio. Durante todo o trajeto até o hospital, Isabela não soltou sua mão. Vai ficar tudo bem. Ele repetiu, colocando um sorriso em seu rosto. Você é uma boa garota, nós superamos tudo isso. Ele até teve permissão para estar presente durante o parto. É claro que os médicos acharam que ele era o pai do bebê. Ele não explicou. Não tinha tempo para isso. Depois que tudo terminou, Logan saiu para o corredor. Ele estava tremendo de cansaço. Isabela tinha acabado de dormir. Sua filha estava sendo levada para um check-up. Amélia Evans já estava de pé no corredor. Como está minha neta? Perguntou ela. Logan acenou com a cabeça. Ela está bem. Sua bisneta também está. Amélia Evans ergueu as sobrancelhas. Bisneta? Ela não lhe disse nada? Apenas 2 dias antes, Isabela havia quebrado os termos de seu contrato e contado tudo à sua avó. Ela decidiu que seria muito duro se ela fosse para a maternidade e voltasse sem o bebê. Amélia Evans recebeu a notícia, como todo mundo, com calma. Você está fazendo uma coisa boa para pessoas boas, respondeu ela. É claro que eu teria acolhido seu filho e o teria criado da mesma forma que criei você, mas ainda bem que não o fiz. Você é muito jovem, precisa estudar e trabalhar. A avó tinha certeza de que a neta havia contado tudo ao jovem médico. Ela percebeu que Logan Martin era mais do que apenas um chefe mentor para Isabela. Mas se sua neta decidisse não contar seu segredo a ele, quem seria ela para interferir? Quem era ela para interferir? Isabela lhe contaria quando estivesse pronta. Obrigada por fazer tudo isso por ela, disse ela. Eu estava no lugar certo e na hora certa. Qualquer um teria feito isso. Mas foi você quem esteve lá por ela. Vou descer e pegar um café. Quando Logan desceu as escadas,
viu um homem conhecido no saguão. Ele estava perguntando algo à recepcionista. O médico levou alguns minutos para se lembrar de onde o havia visto. Com certeza, era o homem que tinha ido buscar Isabela na clínica naquela noite. Ela ainda estava subindo com ele. Bem, agora que o pai da criança está aqui, eu definitivamente não sou mais necessário, pensou Logan com tristeza. Não sei o que aconteceu com ele, mas não é da minha conta. Ele deixou o hospital. Quando Isabela chegou primeiro, ela viu sua avó. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da neta. Em seguida, Isabela viu William, Aiden Hill e Emily Hill. Esta última estava segurando um pequeno pacote. Como está se sentindo? Amélia Evans perguntou suavemente. Normal, respondeu Isabela. Como está o bebê? Ela está bem? Emily Hill olhou para ela com os olhos cheios de gratidão e lágrimas. Decidimos chamá-la de Diana, disse Aiden Hill. Isabela sorriu. É um nome muito bonito. Obrigada, disse Emily Hill. Eles nos contaram pelo que você passou. De repente, Bella se deu conta de que não conseguia ver Logan. Se não fosse por Logan, Diana e eu não estaríamos aqui, disse ela. A propósito, onde ele está? Amélia Evans suspirou. Eu o vi. Acho que Logan foi embora. Você não disse nada a ele? Não. Achei que você contaria a ele. Ficaremos aqui com você até depois de amanhã, disse Emily Hill. Depois a levaremos para casa e ajudaremos a arrumar suas coisas. Arrumar? Isabela perguntou surpresa. Emily Hill ergueu as sobrancelhas. Querida, parece que você ainda não está totalmente recuperada, ela suspirou. Lembre-se dos termos do contrato. Você deu à luz. Nós compramos uma casa para você e Amélia Evans no centro da cidade. Eu me lembro, respondeu Isabela. Só não achei que fosse acontecer tão rápido. Por que esperar? Disse Aiden Hill. William já tinha a casa pronta. Ela está pronta para a véspera de Ano Novo e está toda decorada. Ele montou a árvore, colocou as guirlandas e até comprou comida para a mesa festiva. William, Isabela sorriu. Você é um milagre. O menino acenou com as mãos. Eu queria fazê-la feliz em homenagem à ocasião. Obrigado. Quando 2 carros pretos enormes e caros entraram no vilarejo, a notícia se espalhou mais rápido do que os carros conseguiam chegar à casa onde Isabela e Amélia Evans moravam. Os vizinhos perceberam rapidamente que várias outras pessoas, além dos ocupantes da casa, haviam saído dos carros. Um garoto, obviamente o pai da criança, um homem e uma mulher mais velhos, provavelmente seus pais, e um homem grande vestido de preto, seja um segurança ou um motorista. Então, quem engravidou nossa Bela? Os vizinhos estavam conversando. Parece que foi um deputado de algum tipo, especulou um deles. Ou um oligarca. Provavelmente um comerciante de petróleo e gás. Outros especularam. E aqui está a sorte de Bela. Posso ver por que ela está torcendo o nariz para os nossos rapazes. Eles estão carregando suas coisas. Não havia muita coisa. Além de roupas e sapatos, Isabela havia empacotado todos os seus livros e os livros de veterinária de sua avó. Ah, deixa pra lá, é tudo coisa velha, disse Amélia Evans. Já faz 100 anos que as informações estão desatualizadas. Sua neta balançou a cabeça com teimosia. Você me ensinou com eles? É a memória. A avó suspirou. Como sempre, não posso discutir com a senhora. A própria Amélia Evans, além de seus pertences pessoais, levou algumas das louças e fotografias emolduradas que haviam sido penduradas nas paredes por muitos anos. Já que você diz que tem tudo o que precisa para a vida. Vou deixar essa tralha aqui, disse ela, referindo-se às velhas camas, poltronas, mesa e cadeiras. Se você quiser, disse Aiden Hill. Vamos contratar uma empresa de mudanças, alugar um carro e eles vão tirar até o último prego. Amélia Evans acenou com a mão. Não preciso disso, disse ela,
entediada com tudo aquilo. Eu não moro aqui, mas estou me escondendo de mim mesma há 20 anos. Aidan Hill assentiu com a cabeça, pensativo. Eu entendo. E é bom que você tenha decidido sair. Consigo ver a força nela, e tanto você quanto sua neta são fortes. Portanto, você não deve ficar aqui sozinho. E a Isabela não tem nada que estar aqui. Isso mesmo. Ela será uma ótima médica. A nova casa era ainda melhor do que Isabela havia imaginado. Ficava em um novo bairro da cidade, de carro. Eram cerca de 20 minutos daqui até o centro. O bairro era igualmente novo e bonito. Quanto custa? Isabela pensou com um horror silencioso. Mas ela não compartilhou seus pensamentos com sua avó. A casa tinha 2 quartos, uma sala de estar, uma cozinha, um banheiro, um lavabo e 2 escritórios. Achamos que vocês 2 gostavam de trabalhar, disse Emily. E você precisa de seu próprio espaço. Sim, sou uma pessoa que trabalha muito, Amélia Evans sorriu. Você vai escrever suas memórias, disse-lhe a neta. Já não era sem tempo. William tinha feito o melhor que podia. Guirlandas decoravam até mesmo o quintal com luzes multicoloridas, piscando alegremente e pendurando longas fitas finas ao longo do terraço. Quanto custou toda essa decoração? Isabela arfou. Que você ainda não viu por dentro. William sorriu maliciosamente. Assim que Isabela e Amélia Evans atravessaram a soleira da porta, ambas sentiram como se tivessem retornado à sua verdadeira casa depois de uma longa ausência. Tudo está exatamente como deveria estar, disse Isabela. Uma lareira acesa, poltronas macias, a luz um pouco mais fraca. Havia uma árvore de Natal alta na sala de estar, o que fez Isabela sentir um prazer infantil. Como é bonito, disse ela. É maravilhoso aqui. Amélia Evans confirmou. Fico muito feliz que você tenha gostado, disse William. Emily Hill se aproximou. Ela estava tentando manter a voz baixa porque a pequena Diana tinha acabado de adormecer em seus braços. Os homens vão trazer suas coisas e nós vamos deixá-los à vontade, disse ela. Venha e descanse. Obrigada, Emily Hill, e obrigada, Aidan Hill, disse Isabela calorosamente. Obrigada, Isabela. Respondeu Aidan Hill. E nós a convidamos para comemorar o ano novo conosco, disse Emily Hill. Isabela e sua avó se entreolharam. Aceitamos o convite, respondeu Amélia Evans. A comemoração da véspera de Ano Novo deixou Isabela com um sentimento ambivalente. Ela ficou na janela, observando os fogos de artifício e não conseguia acreditar que sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas um ano. É claro que ela não se arrependeu de sua decisão. Não havia nada mais bonito do que ver Emily Hill e Aidan Hill felizes ao som de uma canção de ninar com a pequena Diana. E Isabela se sentia até um pouco orgulhosa por ter sido ela a pessoa capaz de lhes proporcionar essa felicidade. Ah, e ela e sua avó agora vivem em uma casa com um belo paisagismo. E Isabela sabe que Amélia Evans não precisará mais viver sozinha, carregando lenha, buscando água no poço, aquecendo o fogão. Agora Isabela pode estar ao lado de sua amada avó todos os dias. Elas estão juntas novamente. Elas são a força e o apoio uma da outra novamente. Exceto Logan. Ela nunca mais o verá. É claro que as festas de fim de ano passarão ou ela poderá voltar a estudar. Só que ela não se atreverá a voltar para seu antigo emprego, o que significa que não o verá novamente. Ela não o ouvirá rir. Quando Isabela conta sobre um caso de seu consultório e vê Logan Martin examinando cuidadosa e profissionalmente outro gatinho ou cachorro, ela se lembra subitamente de como ele a levou para casa. De repente, ela se lembra de como ele a levou ao hospital durante uma tempestade de neve, como ele a acalmou e tentou fazer piadas quando seu carro quebrou, como ele segurou sua mão na ambulância e depois durante o parto. Se ela soubesse, ao adormecer, que aquela seria a última vez que o veria, não teria adormecido de jeito nenhum. Por que está chorando, querida? Isabela nem percebeu Emily Hill se aproximando silenciosamente dela. A mulher a abraçou carinhosamente com sua pequena mão branca. Está tudo bem, disse Isabela.
Só me lembrei de uma pessoa boa que nunca mais vi. Ela enxugou as lágrimas com a manga do vestido. Emily riu, franziu a testa. Ele está vivo, não está? Então você ainda pode vê-lo. Isabela balançou a cabeça. Sou muito culpada perante ele e sei que ele nunca vai me perdoar ou querer me ver. Emily riu, colocou os braços em volta da menina e a apertou junto a si. Seu olhar pensativo estava fixo em algum lugar ao longe, mas ela não perguntou mais nada a Isabela. Com certeza? Amélia Evans perguntou com confiança. Ela olhou para a neta com uma severidade que não estava acostumada. Isabela suspirou. Sim, vovó, eu não poderei trabalhar lá. Vou pegar meus documentos hoje. Sei que a clínica dirigida por seu aluno é a melhor da cidade. Mas há muitas outras boas. Tenho certeza de que eles me levarão para outro lugar. Claro, respondeu Amélia Evans. Mas você sabe que não é isso que quero dizer. Você precisa conversar com seu Logan. Isabela corou. Ele não é meu, ela o interrompeu. E correndo para sua avó, ela beijou Amélia Evans e saiu correndo pela porta. Teimosa, a avó suspirou, mas sorriu. Isabela realmente odiava entrar no escritório onde havia trabalhado com Logan Martin por tantos meses. Mas alguns de seus pertences pessoais foram deixados lá e precisavam ser recolhidos. Ela havia chegado cedo, antes do início do expediente, esperando ter tempo de pegar tudo antes que o médico e seu novo assistente chegassem para iniciar a consulta. O plano quase deu certo. Isabela já tinha anotado tudo o que queria. Quando a porta se abriu e uma voz masculina familiar soou. Isabela? Ela se virou, corando. Olá. Desculpe, eu queria pegar algumas de minhas coisas. Não achei que você chegaria tão cedo. Logan franziu a testa. Onde você está indo? Isabela respirou fundo. Vou me demitir. Por quê? Ela desviou os olhos, incapaz de suportar o olhar direto e penetrante dos olhos castanhos dele. Acho que não deveríamos estar trabalhando juntos. Logan ergueu uma sobrancelha em tom de zombaria. Por quê? Eu fiz algo que o ofendeu. Lembro-me de que, da última vez que nos encontramos, você não queria soltar minha mão e me pediu para não ir embora. O que mudou? Isabela está com raiva. Você sabe muito bem o que mudou. E você deixou isso bem claro para mim. Além disso, se não fosse pelas circunstâncias, é improvável que você estivesse segurando minha mão de bom grado. Ela sacudiu a sacola de pertences com decisão e deu alguns passos em direção à saída. Foi um prazer trabalhar com você, disse Isabela rápida e abruptamente, como se tivesse medo de mudar de ideia. Agora, se me der licença, tenho que ir. Logan sorriu. Ele ficou de pé, bloqueando o caminho. Então, de repente, ele pegou sua mão gentilmente, olhou-a nos olhos e disse: Eu sei de tudo. Isabela pensou ter ouvido o que ouviu. Saber o quê? Tudo sobre barriga de aluguel. Mas como? Ele sorriu. Recebi uma ligação de um antigo cliente ontem. Pensei que algo havia acontecido novamente, mas o gato estava bem. Isabela arfou. Então Emily riu e lhe contou tudo sozinha. Logan assentiu com a cabeça. Ela disse que viu você chorando na véspera do ano novo e começou a adivinhar algo. E então, com a ajuda de sua avó, ela confirmou o palpite. Espero que as duas estejam certas. E que o motivo de suas lágrimas seja realmente eu. Isabela riu. Qualquer que fosse a situação, Logan sempre sabia como fazê-la rir. Eles estão errados? Perguntou ele, preocupado. E quanto ao mistério? Isabela perguntou, ignorando a pergunta dele. Eles não queriam que ninguém soubesse disso, não é? Emily riu, disse que ela e seu marido estavam tão felizes que não se importavam agora. Mesmo que o mundo inteiro descubra que foi você quem carregou o filho deles. Isabela sorriu. Você não respondeu à pergunta, acrescentou. Tem certeza de que sabe que eu gosto de você?
Isabela respondeu. E depois que você não fugiu do meu trabalho de parto e desmaiou? Eu fugi logo depois deles. Isabela riu. Então não posso me demitir agora? Ela perguntou. Ele acenou com a cabeça. Além disso, espero que você trabalhe comigo nesta clínica por muitos anos, primeiro como assistente e depois como colega. Eu também espero que sim, mas você não encontrou um novo assistente? O médico balançou a cabeça negativamente. Eu estava esperando que você voltasse. Isso foi uma estupidez, Isabela suspirou. E teria sido bom, continuou Logan, ignorando o comentário dela, se você tivesse começado a me ver. A menos, é claro, que você esteja realmente apaixonada por aquele cara que a pegou depois do trabalho. Isabela riu. Agora eu vejo por que você estava chateada. Não, eu não estou apaixonada por William. Ela se levantou na ponta dos pés e beijou Logan nos lábios. Ele gentilmente envolveu-a com seus braços, puxou-a para perto de si e a beijou de volta.